Bom dia, pessoal. Vou falar com vocês hoje sobre a reflexão da luz, tá? Então, quando o raio de luz incide, ou seja, vai sobre uma superfície plana e polida, ele é refletido com o mesmo ângulo que incidiu. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um espelho, tá vendo? Para vocês desenharem isso aqui, é só fazer um paralelograma aqui embaixo, ó. E depois desenhar isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um raio de luz batendo nesse espelho. E ele é refletido. O que é refletido? Voltando, tá? Então, o raio incide sobre o espelho, bate no espelho e volta. Só que, quando o raio bate no espelho, ele forma um ângulo de incidência, tá? Aqui eu traço uma reta normal, só para saber, para diferenciar o ângulo de incidência do ângulo de reflexão. Então, vem o raio, bate no espelho, automaticamente eu formo um ângulo de incidência. Ou, eu formo uma reta normal e aqui eu tenho um ângulo de incidência. Quando esse raio ele é refletido para o mesmo lugar de origem, né? De onde ele saiu, ele é refletido, ó. Para o mesmo local de origem, ele forma um ângulo de reflexão. Então, quem separa o ângulo de incidência do ângulo de reflexão é a reta normal, que eu mesmo formo, tá? Então, veio um raio, né? Uma fonte luminosa, formou um raio, gerou um raio incidente, bateu no espelho e esse raio voltou para o lugar de origem. Então, eu formo com isso um ângulo de incidência, que é o ângulo do raio que incide, e um ângulo de reflexão, que é o ângulo do raio refletido, tá? O que separa um do outro é uma reta normal, tá? Lembrando que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão sempre terão o mesmo valor. Então, se aqui mede 30 graus, aqui também medirá 30 graus, tá certo? Só uma suposição, se aqui é 60, aqui é 60. Vamos ver a diferença agora entre... essa é a chamada lei da reflexão da luz, tá certo, pessoal? É quando eu tenho um raio incidente batendo na superfície plana e retornando para o local de origem, formando um ângulo de incidência e um ângulo de reflexão. Agora, vamos lá para a reflexão difusa. Reflexão difusa é quando eu tenho uma superfície, pessoal, irregular, tá? O que é irregular? Não é uma superfície plana. E eu tenho vários raios de luz, ó, batendo nessa superfície. Porém, os raios, eles são refletidos em direções totalmente diferentes, tá? Então, eu formo vários ângulos diferentes, tá bom? Eu formo ângulos totalmente diferentes. Ou seja, essa é uma reflexão difusa. Então, o feixe de raios, ao refletir sobre superfícies irregulares, ou seja, não tão lisas, reflete-se em várias direções. E assim eu formo ângulos diferentes. Então, eu chamo essa superfície de irregular. É o tipo de reflexão que nos permite ver objetos do dia a dia. Então, por exemplo, quando um feixe, nesse caso, porque eu tenho vários raios, quando o feixe de luz bate sobre qualquer objeto do nosso dia a dia, ele reflete esses feixes, ou seja, bate, vamos dizer assim, eu tenho vários raios de sol, ou feixes de luz batendo sobre um sofá, sobre uma mesa, sobre um estante. O que acontece? Essas superfícies refletem, ou seja, fazem com que esses feixes voltem para o local de origem, só que em direções totalmente diferentes. Isso permite que eu enxergue aquele objeto de diversos ângulos. Vocês estão entendendo? Então, vem um feixe de luz com vários raios, bate sobre o sofá, eu consigo enxergar, e esse feixe de luz volta para mim, para os meus olhos. Então, eu consigo enxergar aquele sofá, como eles não têm direções variadas, eu consigo enxergar a partir de vários ângulos, tá bom? De várias posições. Podemos ver vários objetos de diferentes ângulos e várias pessoas podem enxergar o objeto ao mesmo tempo. Então, esse tipo de reflexão permite que eu enxergue aquele objeto de diversos ângulos, ou seja, de diversos lugares,
e outras pessoas enxerguem também, porque como os raios, eles são refletidos em diversas direções, ele vem para diversas direções. Então, várias pessoas conseguem enxergar e eu também consigo enxergar aquele objeto de diversas posições, tá certo? Essa é a reflexão difusa, a que nós utilizamos no nosso dia a dia. E a reflexão polida ou regular é essa que eu acabei de falar. Quando eu tenho, por exemplo, eu tô aqui em pé, então eu ligo a luz, eu tenho um espelho em frente a mim e eu ligo a luz do quarto. O que acontece? A luz bate no meu rosto, eu tô em frente ao espelho, a luz bate no meu rosto e essa luz que bateu no meu rosto, pessoal, ela é refletida, ó, saiu do meu rosto e é refletida no espelho. O espelho, dessa maneira, certo? Reflete essa luz para o local de origem, ou seja, para o meu rosto. Então, a luz bate no meu rosto, do meu rosto ela vai para o espelho, ó. E o espelho, ele reflete essa luz novamente para o ambiente, para o meio, para o meu rosto. Então, isso permite que eu enxergue a minha própria imagem de forma coerente. Porque quando os raios saem do meu rosto, certo? O feixe de luz bate no espelho e retorna para o local de origem, ou seja, para o meu rosto, de forma certinha, ordenada, formando ângulos iguais com os mesmos valores. Ou seja, o ângulo de reflexão vai ser igual ao ângulo de incidência. Tá vendo que os feixes, eles obedecem uma mesma direção. Então, isso faz com que, quando esses feixes cheguem ao meu rosto, eu consiga me enxergar perfeitamente no espelho, tá bom? Isso acontece no espelho ou na superfície polida, no aço totalmente ou alumínio polido e liso. A imagem formada pelo espelho, essa é a imagem formada pelo espelho. Você consegue só ver a sua própria imagem em determinadas posições. Então, tem posições que você não vai conseguir se enxergar. Tem posições que você conseguirá e outras não. Então, por quê? Porque o feixe, ele vem em uma única direção. Ele não percorre, ou ele não reflete em direções diferentes, como aqui. Ele, nesse caso, da superfície polida irregular, ele volta em uma única direção. Então, não é em todo lugar que eu vou conseguir me enxergar no espelho, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver qualquer dúvida, me chama no privado.